E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Too My Short, com a resenha do episódio 7 e do episódio 8. E olha, meus amores, quando eu digo que Too My Short decidiu nesses dois últimos episódios operar no limite entre desespero emocional e a comédia caos bem coreografada, não é exagero. O roteiro está afiado, os diálogos queimam e as atuações dos nossos protagonistas entregam aquela mistura de vulnerabilidade e perigo que deixa a gente com o coração batendo no maxilar. São os tipos de capítulos em que você respira fundo antes de apertar o play e respira fundo de novo depois que acabam. Bora lá comentar tudo, vamos lá. O episódio 7 já começa em modo farol piscando, a festa de aniversário de Fan Xiao. O amigo dele, crente de que está prestando um serviço humanitário, prepara um buffet de possibilidades amorosas, incluindo homens e mulheres. Afinal, segundo ele, o gosto do aniversariante mudou. Mas a verdade é que o olhar de Fan Xiao não muda nunca, está travado em Yushulan, que bebe tranquilo num canto. Xiao Shi, o arauto do caos, anuncia ter organizado um harém masculino para o festejado escolher. Só que aí entra o primeiro golpe narrativo, e Yushulan ajuda Fan Xiao a selecionar um dos rapazes. É claro que isso dura 10 segundos, porque basta o escolhido retribuir o flerte para Fan Xiao explodir. O copo bate na mesa com um estrondo que silencia o recinto, ciúme nível tectônico. E o Shulan, experiente na arte de provocar Fan Xiao, o arrasta dali, e é nesse momento que Fan Xiao, num sussurro carregado de desejo e loucura, pede que Yushulan o ensine e o punirá também. A tensão vira incêndio, os dois se beijam com uma fome que dispensa alegorias poéticas. É a típica cena em que o roteiro está prestes a te dar tudo e, naturalmente, alguém acende a luz da cozinha, no caso Xiao Shi, chamando porque a suposta noiva de Fan Xiao chegou. Entramos então no núcleo familiar, que é praticamente uma novela dentro da novela. Fan Xiao tem dois irmãos mais velhos, o primeiro irmão que ainda não superou o divórcio e o segundo irmão, aquele que o odeia nas sombras, que age por trás, que sorri enquanto afia a faca. E Fan Xiao deixa claro que não gosta de nenhum dos dois, e isso é recíproco. Ele também explica que não quer noivar com Ting Ting, a filha do tio Shu. Para ele, ela é como uma irmã mais nova e o pai só sugeriu o noivado caso eles se dessem bem, nada de obrigação. A briga estoura quando o primeiro irmão se sente atacado, quando Fan Xiao menciona a sua ex-cunhada. O segundo irmão, que é o inútil nos negócios, mas extremamente útil para criar tumulto, intervém, e o Shulan tenta apaziguar, mas os três estão andando em círculos emocionais. No final, todos terminam bêbados, o que sempre ajuda a colocar ponto final em discussões familiares impossíveis. No carro, Fan Xiao, já oscilando entre alcoolizado e apaixonado, pergunta por que Yushulan bebeu por ele, e o Shulan explica se não tivesse se intrometido, aquela guerra alcoólica entre Fan Xiao e irmão mais velho não terminaria. Fan Xiao elogia Yushulan por sua sagacidade, beija ele e então abre o jogo sobre sua família. Meu primeiro irmão me odeia na minha cara, o segundo irmão me odeia nas sombras, ele é o mais perigoso. Então vem a cena cômica surreal do episódio. Eles veem o diretor Tian sendo carregado nos ombros por Zhang Shi, que parece que tornou o diretor Tian sua esposa. Fan Xiao e Yushulan, completamente sóbrios de espírito, mas fingindo estarem bêbados, apenas murmuram algo como problemas de amantes, não vamos interferir. A série que mostra que sabe rir de si mesma sem sair do tom dark. No dia seguinte, o Yushulan tá ali na casa de Fan Xiao, gente, porque o Fan Xiao tem que fazer um deslocamento bem extenso para poder ir até a casa de Yushulan, por isso que ele decidiu ficar na casa do Fan Xiao dessa vez, e a gente vê que o Fan Xiao só quer abraçar, colar nele, dormir nele, viver nele, né? Só que aí ele ainda tá trabalhando ali, e o Yushulan pede permissão para checar seus e-mails no computador de Fan Xiao. Como o Fan Xiao não respondeu, ele olha de qualquer forma porque é uma urgência, né? E é nesse momento que o coração dele afunda, porque ele encontra o vídeo íntimo que o Fan Xiao tem dele. Quando o Fan Xiao chega, gente, ele obviamente tenta mentir, mas aqui não dá muito certo não. E o Shulan o encara, Fan Xiao desiste e assume. O vídeo está ali porque ele sente falta, porque se apaixona vendo, porque aquilo o virou do avesso. Então entrega a frase que já virou patrimônio cultural da série. Seu vídeo fez um cara hétero como eu se converter, você não vai assumir a responsabilidade? E o Shulan não responde, e então, num gesto que machuca em silêncio, o Shulan faz Fan Xiao gravar um vídeo semelhante ao encontrado, apenas para interromper antes que ele tire toda a roupa. É uma demonstração fria de poder emocional, de frustração, de mágoa acumulada. Só que ele não consegue resistir aqui ao Fan Xiao, né? E ele cede, então os dois se beijam. No dia seguinte, porém, a série vira a chave. Vem o diretor Tian. Ele e o Shulan conversam sobre a empresa, mas o diretor Tian fala mais do que deveria. Ele revela que a mulher que o Shulan salvou não era vítima de nada, era uma acompanhante contratada pelos próprios envolvidos. E pior, ele sugere que ele e o Shulan agora estão
no mesmo barco, no barco da destruição, nas mãos e nos membros de seus maridos. Então ele já indica aqui que Fan Xiao não é inocente nessa história, embora ele não o acusa diretamente, mas a sugestão está ali, viva, pulsante, e o Shulan fica desconfiado, então ele vai até a acompanhante, que confirma, aquilo tudo foi sim armado. Ele então cria um jogo de confronto, reunindo todos os responsáveis para que a verdade apareça. Nesse jogo, Xiao Shi tenta aliviar para o lado de Fan Xiao, assumindo a culpa, diz que foi ele quem contratou a acompanhante, que fez tudo aquilo porque odeia Yu Shulan por ter feito Fan Xiao se tornar obcecado, por adorá-lo demais, por girar emocionalmente em torno dele. Diz que era apenas uma brincadeira, uma provocação entre colegas, que não é para levar pro coração. Fan Xiao acha que escapou. Por 5 segundos, Yu Shulan o encurrala contra a parede e pergunta se ele participou da armação. Fan Xiao nega, claro, mas Yu Shulan já mapeou cada microexpressão dele, sabe distinguir quando ele mente, e depois disso, o golpe final. Ele vai embora, e Fan Xiao fica ali parado, sem saber onde colocar as mãos, completamente despido, não de roupas, mas de controle, de certeza, de arrogância. E nós, espectadores, percebemos que esse casal entrou oficialmente na fase. Somos catastróficos um para o outro, mas não podemos existir separados. O episódio 8 começa com a decisão mais dolorosa e mais desesperada tomada por Yu Shulan até então. Ele troca a senha da fechadura eletrônica, faz as malas e simplesmente desaparece da vida de Fan Xiao por 3 dias. Esses 3 dias são suficientes para desmontar o equilíbrio emocional já precário de Fan Xiao. Ele vasculha todos os lugares possíveis, procura freneticamente, tenta todos os caminhos que sua obsessão permite, mas não encontra nada. É como se Yu Shulan tivesse evaporado. É nesse estado, meio louco, meio magoado, meio incapaz de entender a própria dor, que Fan Xiao confessa a Xiao Shi algo que resume seu descontrole emocional. Ele consegue aceitar a ideia dele dispensar Yu Shulan, de dar um pé na bunda dele, mas o contrário ele não aceita. Se ele não quiser colaborar comigo, vou reconquistá-lo e depois dispensá-lo sem dó. É a declaração de um homem que ama obsessivamente, mas que não entende o que sente, nem por que sente. Xiao Shi revela que descobriram a identidade da anfitriã que expôs o plano deles. Fan Xiao ordena que apenas a ameacem, só para assustar, porque sabe que se fizer algo mais grave e Yu Shulan descobrir, ele perderá qualquer chance de reatar com ele. Até que finalmente Yu Shulan retorna. Ele não volta com respostas, nem com acusações, volta pedindo tempo, diz que precisa entender seus sentimentos e que quando estiver pronto vai procurar Fan Xiao. Mas Fan Xiao não pretende respeitar esse tempo. Na primeira oportunidade, ele invade a casa, beija Yu Shulan com intensidade, pressionando na parede, e Yu Shulan, por mais que queira resistir, não consegue. Ele ainda se preocupa com a mão machucada de Fan Xiao, mas Fan Xiao insiste que está tudo bem e continua devorando Yu Shulan em beijos. Nesse momento, Yu Shulan pergunta se pode confiar em Fan Xiao e diz algo devastador, que se Fan Xiao mentir novamente, então ele deve mentir de forma impecável, ele não pode descobrir a verdade de maneira alguma. Fan Xiao garante que não está mentindo. Em seguida, ele explode emocionalmente, perguntando por que Yu Shulan decide tudo. Diz que não o vê há 3 dias, que sente falta dele e reconhece que mentiu muitas vezes, mas que seu amor não é mentira, que ele realmente ama e muito, Ele não chegou a dizer isso para o Yu Shulan, gente, ele pensou, tá? Na manhã seguinte eles vão para a empresa juntos, Eles disfarçam ali para não saberem que eles foram juntos. E aí, gente, o Fan Xiao interrompe a reunião aqui do Yu Shulan sob a desculpa de argumentos financeiros. A verdade é que ele só quer encostar Yu Shulan contra a porta e beijá-lo loucamente. É isso que ele faz, deixando claro o quanto que estava morrendo de saudade. Ele comenta que Yu Shulan tem muito a compensar, afinal foram 3 dias de abstinência. Yu Shulan o interrompe e promete compensá-la a noite toda, e somente assim Fan Xiao o libera para trabalhar. Mais à frente descobrimos que Fan Xiao encontrou uma forma de permitir que Yu Shulan visitasse o túmulo da mãe ali mesmo na Tailândia, algo que toca profundamente Yu Shulan. Enquanto isso, Fan Xiao recebe uma ligação informando que seus planos contra seus irmãos estão dando certo. Ele manda continuarem, mas depois pensa que não quer mais afundar junto deles por causa de Yu Shulan. Paralelamente, vemos Lu Zhen sofrendo nas mãos do chefe. Ele não consegue dormir com a patrocinadora porque é gay. O chefe fica indignado e Lu Zhen aceita qualquer punição que a empresa quiser. O chefe lhe dá um tapa no rosto e afirma que Fan Xiao não o protegerá agora. Desesperado e completamente desorientado, Lu Zhen tenta enfrentar um homem muito maior que ele, uma ideia obviamente desastrosa. O homem o encara e diz: vamos ver quem vai foder quem aqui. Lu Zhen entra em pânico e implora. O chefe cede, desde que ele faça tudo o que ele mandar e resolva a situação. Sem rumo, culpando Fan Xiao por ter acabado com seu relacionamento, mas não tirando aqui a sua própria parcela de culpa, ainda tentando entender como ele caiu tão perfeitamente no jogo de manipulação dele, Lu Zhen vai parar na casa de Yu Shulan sem perceber. Exatamente quando Fan Xiao e Yu Shulan estão prestes a fazer sexo, as costas de Fan Xiao marcadas pelas unhas de Yu Shulan, o peito de Yu Shulan marcado pelas mordidas de Fan Xiao. Ao ver Fan Xiao ali, Lu Zhen faz um escândalo. Fan Xiao, para não perder a compostura, simplesmente puxa uma cadeira todo calmo, senta e afirma que não houve traição, porque entre ele e Lu Zhen nunca existiram sentimentos, nem mesmo um beijo aconteceu. Lu Zhen tenta convencer Yu Shulan
Shulan de que Fan Xiao manipulou e destruiu o relacionamento deles, mas ainda não entende totalmente o motivo. Fan Xiao continua mentindo descaradamente, e o Shulan se afasta e chora sozinho no quarto, tentando controlar seus sentimentos, porque agora a máscara de Fan Xiao está completamente caída, mesmo que ele não saiba disso ainda, e o Shulan está atento a todos os sinais. Luzhen conta tudo, os presentes, os flashes, as ligações, as situações criadas, como os dois se conheceram e tal. Fan Xiao tenta justificar dizendo que, se Luzhen interpretou tudo aquilo como paquera, o problema é dele. Então Fan Xiao apela para as emoções mais profundas de Yu Shulan. Diz que ele salvou o contato de Yu Shulan no seu telefone como luz e continua: Yu Shulan, você sabe que eu não amo a luz, mas eu amo você. Fiz de você a luz que afastou a escuridão da minha vida. Te tratei como um deus, mas no final você nunca confiou em mim. As lágrimas começam a cair. Talvez você nunca tenha me amado. Estou cansado, vamos terminar. Ele então começa a chorar muito e tremer, gente, só que a reação do Yu Shulan é a melhor de todas. Por quê? Porque ele não reage, gente, ele não oferece consolo, nem desespero, apenas observa. Fan Xiao caminha até a porta, confuso entre orgulho e amor. Ele pensa que venceu, que Yu Shulan está arrasado, mas ao mesmo tempo e com muito mais frequência, implora silenciosamente para que Yu Shulan o chame de volta e o impeça de ir. Yu Shulan o detém com uma frase que destrói qualquer ilusão. Que performance, presidente Fan! E aí tudo desmorona, porque Yu Shulan já sabe de tudo. Ele mandou mensagem para Xiao Xi usando o celular de Fan Xiao, com a senha que o próprio Fan Xiao deu, e Xiao Xi, achando que estava falando com Fan Xiao, contou tudo. Revela exatamente o que o Fan Xiao disse naquele momento que ele estava bem louco das ideias, né, gente? Tudo bem, ele tá bem louco das ideias em vários momentos, mas vocês entenderam que ele ia dispensar o Yu Shulan sem dó. Se ele souber que você nunca o amou, não vai pensar em você de novo. Então eu tenho que fazer ele se arrepender, sentir culpa, dor. Só assim ele nunca vai me esquecer. Então Yu Shulan pergunta, do jeito mais devastado, mais humano, mais sincero: por que você me odeia tanto? O que eu fiz pra você? Eu sempre coloquei você em primeiro lugar, porque você arruinou minha vida. Fan Xiao tenta dizer que não é ódio, que o ama, que pode explicar, e o Shulan não acredita. Eu achei que você me amava, você conseguiu fingir amor verdadeiro por alguém que despreza, que tem nojo. Fan Xiao jura que é amor real, e o Shulan responde que ele está tentando enganá-lo de novo para levá-lo para sua cama. Diz que tudo o que aconteceu não passa de um pesadelo imundo, e que ele vai encontrar uma forma de esquecer. Fan Xiao fala mais uma vez que o amor dele é real, que ele realmente ama Yu Shulan, mas o Yu Shulan não dá ouvidos, gente. Ele então expulsa o Fan Xiao de sua casa, da sua vida, e fecha a porta. Fan Xiao não é mais o presidente poderoso, o manipulador brilhante, o amante fogoso. É apenas um homem que destruiu a pessoa que ama e não entende o porquê. E nesse momento o episódio 8 chega ao fim, gente. Sem dúvida o episódio 8 foi o episódio mais intenso da série. Que episódio espetacular, que diálogos maravilhosos, que cena de confronto sensacional. Enfim, gente, um episódio incrível mesmo, né? E aí, o que vocês acharam do episódio 7 e do episódio 8 de To My Shore? E eu tô muito, mas muito ansioso pro episódio 9 e pro episódio 10, gente. Reforçando que a gente tem 15 episódios, então a gente tem um longo caminho pela frente. Será, gente, que Yu Shulan vai se vingar, gente? Sinceramente, eu tô torcendo pra que sim, que ele se vingue. E vocês, comentem tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!